Fala, galerinha do YouTube! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Viviane Forte, sou estudante da licenciatura em História na UFRN e esse é o meu canal. Se você ainda não conhecia o meu trabalho, não conhecia o meu canal, não me conhecia, muito prazer, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no meu canal, tá? Ativa as notificações, clica lá no sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário se gostar dos vídeos, tá? Esse é mais um dos vídeos da série de vídeos que eu vou deixar linkado aqui no e-card, tá? Sobre a Olimpíada de História. Esse ano eu comecei esse trabalho aqui no YouTube e comecei a desenvolver esses vídeos com a temática relacionada ao NHB. Então eu falei de algumas tarefas, dei dicas, falei também sobre resolução de questões e dei dicas nesse sentido também. E agora estamos aqui para dar dicas aos semifinalistas. Porque sim, quem está na quinta fase e enviar essa tarefa, automaticamente já está classificado para a sexta fase. E a última fase, a fase final, é a fase 7. Portanto, vocês que chegaram até aqui depois de duríssimas batalhas, a fase 4, a tarefa da fase 4, foi a mais difícil de todas as edições. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns, porque você superou muitas e muitas equipes que também estavam se esforçando bastante, estudando bastante, aprendendo, mas que infelizmente não conseguiram chegar até essa fase. Se você é uma dessas equipes que não conseguiu avançar para a fase 5, não se sinta menor de maneira alguma. Foi uma fase muito difícil e chegar até ela também é uma conquista muito grande e digna de ser comemorada. Então, parabéns a você também por ter aprendido, por ter compartilhado informações com seus colegas, por ter socializado tanto conhecimento e feito parte dessa rede de aprendizado, de colaboração, de amor e de carinho que é a ONHB. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para as orientações iniciais da quinta fase. Para além daquilo que estava previsto no regulamento da 13ª ONHB, ou seja, 1.800 equipes aprovadas da fase 4 para a fase 5, a ONHB, como disposto também no seu regulamento, aumentou esse número, porque enxergou que o sistema poderia aí, ter capacidade de suportar não só 1.800, mas 2.025 equipes realizando tarefas no banco de dados. Então, temos aí 2.025 equipes que avançaram da fase 4 para a fase 5. Todas as equipes que chegaram à fase 5 e que enviarem as suas tarefas, seja lá com qual conteúdo for, elas estarão automaticamente classificadas para a fase 6, o momento aí de ter a sua tarefa avaliada pelos colegas e também avaliar o trabalho de outras equipes. E, por fim, a tarefa desse ano, para variar, é completamente inovadora. A ONHB nunca propôs a realização de uma exposição. Então, esse ano as equipes têm aí o desafio de realizar o que a ONHB chamou de Expo Independência. Por que Expo Independência? Porque o tema que norteia a realização da prova desse ano é o tema do bicentenário do processo de independência do Brasil, que vai acontecer no ano que vem, mas a ONHB já antecipou a discussão dessa temática para esse ano. E assim, esses trabalhos que vocês, olímpicos, estão produzindo agora, ou vão começar a produzir, também servirá como material para reflexão sobre esse processo de independência no advento da comemoração desta grandiosíssima efeméride da história do nosso país. Então, vocês vão precisar fazer essa exposição sobre o processo de independência do Brasil. Quais são os primeiros passos? Né? O que é que eu tenho que fazer para fazer uma boa tarefa? Né? Muita gente vem me procurar no Instagram, faça um vídeo, pelo amor de Deus, dê dicas, nunca cheguei na quinta fase, é a minha primeira vez, nunca orientei equipes na quinta fase. Então, primeira dica é respirar fundo. Parabéns por ter chegado até aqui. Curta o seu momento, mas respire fundo, porque é um momento de pensar antes de agir. Então, o que é que você tem que fazer? Esse é o primeiro passo. O que é que eu vou fazer? Preciso descobrir o que eu preciso fazer. Então, você tem que ler com atenção todas as instruções dadas pela Olimpíada. Eu sei que é grande. Eu sei que dá preguiça, eu sei que dá trabalho, mas é necessário. Por quê? Porque na sexta fase, quando vocês forem avaliar o trabalho dos colegas e forem ter o trabalho de vocês
avaliado pelas outras equipes, vão ser esses os critérios. Se a UNHB pediu para você colocar uma foto com referência, com legenda, com título, com texto, é isso que vai ser avaliado. A equipe colocou uma foto com legenda, a equipe colocou um título para a legenda, a equipe colocou um texto relacionado à imagem. Então, é esse tipo de coisa que vai ser corrigido. E é esse tipo de coisa que vocês não podem deixar batido. E tá tudo lá. Tá tudo nas instruções dadas pela Olimpíada, claramente, tudo muito bonitinho, para que vocês não se confundam. O segundo passo é assistir às aulas disponibilizadas no site. Esse ano, também com um caráter inovador, pela primeira vez, a UNHB produziu um material de apoio, tá? Para você, olímpico, embasar a construção da sua tarefa. Então, tem lá 10 aulas dadas por professores e professoras gabaritadíssimos, falando sobre aspectos desse processo de independência do Brasil. Para quê? Para que vocês reflitam sobre as informações que estão ali sendo dadas e possam pensar na construção lógica que vai compor a exposição de vocês. Feito isso, vocês vão precisar decidir com a equipe de vocês qual é o objetivo da exposição. Por quê? Toda exposição ela tem um objetivo claro. Esse objetivo pode ser sensibilizar a pessoa que está vendo a exposição, através da ironia, através do choque, através de imagens fortes, através de frases fortes. Ela pode ter como objetivo impactar, ela pode ter como objetivo levar à reflexão, desconstruir alguma coisa que já foi construída dentro da nossa história. Então, a sua exposição ela pode ter diversos objetivos. E você só consegue chegar no ponto B, sair do ponto A para o ponto B, se você sabe o que é o ponto B. Então, não se apresse em começar a fazer as coisas e começar a caminhar se você não faz ideia de onde você quer chegar. Então, você precisa primeiro ter um objetivo para que você inicie a sua caminhada rumo à construção desse objetivo final, tá? Então, decida isso primeiro com a sua equipe, o que você quer fazer, como você quer sensibilizar esse espectador da sua exposição, para depois você dar um passo seguinte, que é delegar tarefas e funções. Nesse momento, é mais interessante que você, olímpico e olímpica, separe aí o que cada um vai fazer. Eu, Viviane, vou ficar responsável por buscar mais fontes sobre o processo de independência. Juninho, da minha equipe, vai ficar responsável por pesquisar os antecedentes da independência. Bruninho, da minha equipe, vai ficar responsável por pesquisar os grupos sociais envolvidos no processo de independência. E assim por diante. É importante que cada um tenha o que fazer e saiba o que fazer, para que ninguém fique sobrecarregado e assim a tarefa ela possa fluir. Quando a gente delega funções e tem a opção de delegar essas funções, é muito mais fácil trabalhar em equipe, porque assim cada um sabe o seu papel. Isso significa que cada um vai fazer o seu e vai lavar as mãos para o colega? De maneira nenhuma. Todo mundo pode e deve se ajudar. Mas, como cada um tem a sua própria responsabilidade, a gente assegura que cada uma das partes da tarefa, que está dividida aí entre 4 paredes, será corretamente realizada. Um outro ponto que a UNHB trouxe esse ano é a inserção da discussão sobre a história local ou regional nesse processo de independência. Então, vocês também, dentro das equipes, terão que buscar fontes que evidenciem um aspecto da história local nesse processo de independência. Pode ser a atuação de uma pessoa, pode ser um fato histórico que tem a ver com o processo de independência, pode ser uma revolta, enfim, pode ser qualquer coisa, literalmente, que diga respeito ao estado, à cidade ou à região do país onde a sua equipe reside, tá? Então, se você, sei lá, nasceu em São Paulo e mora no Acre, e a sua equipe é do Acre, você estuda na escola do Acre, você vai ter que pesquisar a história local do lugar onde você estuda. Então, é sobre a história local do Acre, tá? Deixo isso bem claro, porque muita gente também veio me perguntar no Instagram. Falando aí em perguntas no Instagram, eu resolvi responder algumas perguntinhas para vocês aqui nesse vídeo, tá? Que eu abri a caixinha de perguntas e o pessoal fez umas perguntas tão legais que eu achei que poderia ser interessante responder neste vídeo e não somente em um storyzinho do Instagram. Então, olha só. Primeiro, eu tenho essas 2 perguntas aqui. Como montar uma sequência lógica e como fazer a exposição coerente?
Para que a gente pense isso, a gente tem que ter em mente que essa exposição, ela não é só colocar frase, texto, título, legenda, imagem em uma parede, mesmo que virtual. Isso tudo precisa fazer sentido. Por quê? Porque a exposição é uma narrativa. E essa narrativa, ela precisa ter 3 partes fundamentais: início, meio e fim. Então você precisa pensar em uma sequência lógica para a sua narrativa. Então, respondendo essa primeira pergunta, como montar uma sequência lógica? Você precisa delimitar o que você quer fazer. Eu quero discutir sobre a história dos excluídos dentro da independência do Brasil. Então, você precisa pensar em como introduzir esse tema, como desenvolvê-lo e como fazer um fechamento desse tema que leve o espectador a uma reflexão sobre isso. Você precisa ter em mente o que quer fazer e como fazer para poder iniciar a montagem dessa sequência lógica. Lembre-se, tudo dentro dessa exposição precisa dialogar. Não é colocar qualquer foto, não é escrever qualquer coisa. Tudo tem que ser redondinho, tudo tem que casar, tudo tem que fazer sentido como um todo. A imagem tem que ter um porquê de estar ali, não pode ser qualquer imagem. Se você escolhe uma pintura, se você escolhe uma fonte, se você escolhe uma fotografia, você tem que explicar ou deixar bem claro dentro do todo a função dessa imagem na construção da sua narrativa. Isso serve não só para a imagem, mas para todos os elementos aí que vão compor a exposição realizada pela sua equipe. Dica para quem está na fase 5 pela primeira vez. Respire, inspire e não pire, tá? Às vezes dá um nervoso, porque parece que não sai nada. Você sabe o que você quer fazer, você pensou, você pesquisou, você estudou, delegou funções e você não consegue começar. Então, a minha grande dica para esse momento de início na fase 5, além de conhecer o que você tem que fazer, né, ler direitinho as instruções, delegar funções e tudo mais, é começar. Escrevi isso, tá horrível. Beleza, pelo menos você tem alguma coisa para trabalhar em cima. Tá horrível? O que é que tá horrível? Vamos melhorar isso aqui? Vamos melhorar aquela outra coisa? Então, para que vocês possam melhorar, vocês precisam ter um ponto de partida. E esse ponto de partida pode ser o pior texto do mundo, mas ele precisa existir. Então, não hesite, comece, tente escrever, tente pensar nas imagens, tente fazer a sua sequência lógica. Comece, só comece. Não exija muito de você nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, certo? O que a gente precisa mais se preocupar nessa fase? Você precisa se preocupar em atender a todos os critérios do que a UNHB pediu nas instruções. Então, se ela pede um título, você precisa se preocupar em colocar esse título, precisa se preocupar em ter a fonte sobre história local, precisa se preocupar em fazer a descrição na parede 1 voltada para acessibilidade, né, aquela hashtag do pra cego ver. Vocês precisam atender a todo e qualquer critério que a UNHB tenha delimitado explicitamente nas suas instruções. Como conseguir boas fontes e boas obras? Que embaixo a continuação é: estou muito perdida. Não fique perdida, vai dar tudo muito certo. Você encontra boas fontes e boas obras em locais de referência. Então, pesquise por instituições que abriguem fontes originais. Tem grandes sites de laboratórios de conservação e restauro. Tem sites que abrigam aí jornais antigos, panfletos antigos. A UNHB, esse ano, em algumas questões, usou várias dessas fontes. Tem algumas fontes aí que são jornais de época. Salvo engano, aquela questão sobre a moda parisiense e brasileira, ela tinha um desses jornais. Então, pesquise esse tipo de fonte histórica, tá? Se possível, essas fontes primárias. Mas pesquisem também em sites relacionados a publicações de historiadores. Dá para pesquisar sobre o assunto no Cielo, no Google Escolar, em repositórios institucionais de universidades. Uma dica muito interessante também é que vocês pesquisem as pessoas que falaram naquele material que a UNHB disponibilizou, naqueles vídeos. Quem são aqueles historiadores? Por que eles estão ali? Será que eles produzem alguma coisa sobre independência? Será que a UNHB convidaria essas pessoas para estar ali ministrando essas aulas sobre independência por acaso? Lógico que não. A UNHB ela escolheu essas pessoas por algum motivo. Provavelmente elas desenvolvem algum trabalho na área dos estudos sobre a independência. Então, pesquisem quem são essas pessoas, pesquisem a produção acadêmica dessas pessoas
e tentem ver se de alguma forma isso pode contribuir para a construção do trabalho de vocês. Como podemos desenvolver o tema principal de cada parede? Eu recomendo que vocês comecem pelo menos a fazer um esquema em tópicos, tá? Então, o que é que eu quero colocar em cada parede? Eu quero falar disso, eu quero citar esse fato, eu quero que isso se relacione com a imagem dessa forma, eu quero fazer uma desconstrução, eu quero colocar uma pergunta retórica. Então, faça um esquema em tópicos e depois vá desenvolvendo essas ideias a partir da escrita e a partir da seleção de fontes, tá? Tudo começa de um ponto. Uma reta ela só se constrói a partir do primeiro ponto. Então, você precisa pensar aí nesses pequenos tópicos, nesses primeiros pontos, que você quer que existam dentro da sua narrativa, dentro da sua exposição. Por fim, já que esse vídeo está ficando muito longo porque eu falo demais, a última pergunta. A parede 1 é como se fosse a introdução de tudo, mas como fazer se são muitos antecedentes? Você vai ter uma grande missão que todo historiador e que todo produtor de conhecimento científico tem, que é fazer escolhas. Você precisa escolher, né, fazer o que a gente chama de fazer um recorte daquilo que é mais importante para o objetivo da sua equipe com essa tarefa. Por isso que eu falei desde o início que a equipe de vocês precisa ter um objetivo muito bem delimitado, porque sem saber aonde quer chegar, não importa a velocidade, você não vai a lugar nenhum. Então você precisa definir esse objetivo, pensar aonde você quer chegar e como você vai chegar nesse objetivo, e a partir daí você vai selecionar informações, vai selecionar fontes, vai selecionar imagem, vai pensar em como colocar esse seu planejamento em prática. Então, lhes desejo todo o sucesso do mundo nessa quinta fase, que vocês consigam realizar um excelente trabalho, que a equipe de vocês consiga funcionar bem, trabalhar em conjunto e também se dá aí o direito de aprender um pouco mais sobre o processo de independência do nosso país nesse momento de confecção dessa tarefa. No mais, se precisarem de mim, me procurem no Instagram, tá? @Viviane_Forte, que vai ser um prazer poder ajudá-los de alguma maneira, tá bom? Um grande beijo para todos, até o próximo vídeo e aí? Vamos historiar comigo?